Olá pessoal, aqui é o Jailton e para você que quer aprender PHP, eu quero apresentar para você aqui o nosso super pacote de programação em PHP. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você vai receber ao adquirir o nosso pacote de programação. Então eu queria que você acompanhasse esse vídeo até o final, entendendo que cada um desses itens aqui equivale a um curso diferente, apresentando um conteúdo que vai contribuir para o seu aprendizado na linguagem PHP. O foco sempre aqui é fazer com que você consiga aprender a programar sozinho e, para isso, nós vamos utilizar vários exemplos práticos para que você consiga realmente entender e se tornar um programador de verdade. Então, nesse caso, eu vou começar falando da formação PHP. Uma outra coisa, para cada um desses cursos aqui, ó, desses itens, desses pacotes, você tem um vídeo onde eu falo especificamente de cada um. Como eu vou mostrar aqui o pacote completo, eu vou fazer um resumo do que contém cada um, mas cada um deles contém um vídeo próprio, onde você vê em detalhes, você vê dentro da plataforma, tudo em detalhes, como é que você estuda. Então vamos começar agora com conhecer o que você vai aprender na formação PHP. Formação PHP é um curso completo de programação, organizado em um roteiro de aprendizado, com todos os conteúdos que o aluno precisa para desenvolver seus sistemas sozinho, independente do nível de conhecimento que possua atualmente. O mais importante da formação PHP é que lá você não vai encontrar uma lista de cursos aleatórios. Pelo contrário, é uma metodologia organizada de tal forma com um objetivo específico, fazer com que você consiga realmente se tornar um programador. E um grande diferencial da formação PHP é a metodologia. Lá você vai encontrar uma metodologia capaz de fazer com que qualquer pessoa consiga desenvolver seus primeiros projetos sozinho em 3 meses. E aí você, quando você ouvir isso, você até imagina, mas isso é realmente possível? Sim, porque dentro da plataforma você não tem cursos jogados, não, você tem, nós organizamos os conteúdos de tal forma, né, que com o objetivo de fazer com que você consiga compreender, tá, a anatomia de um sistema, consiga ser capaz de entender como é que funciona estrutura MVC, como é que funciona a lógica de programação, como é que funciona tudo isso, e organizar na sua mente tudo isso e fazer com que você consiga pensar sobre um sistema. Ou seja, você elimina aquela prática do copiar-colar e você passa a raciocinar em cima de tudo que você está fazendo. E isso você vai fazendo de tantas vezes que você consegue aprender a desenvolver seus projetos sozinho. Para a gente conseguir isso, nós organizamos o nosso projeto em 3 plataformas. Tá? A formação PHP. Você vai encontrar 3 plataformas. A primeira plataforma é a plataforma Campus. A segunda é a plataforma Synapse. E a terceira é a plataforma Biblioteca. Todas estas plataformas, elas estão trabalhando em conjunto para fazer com que você consiga aprender a programar sozinho. Só que cada uma delas tem um objetivo diferente. Por exemplo, na plataforma Campus, você vai aprender as teorias que você precisa. Se você não conhecer a teoria, não tem como você se tornar um profissional completo. Um profissional completo, ele precisa ter uma base do conhecimento. Depois ele precisa ter a prática. E depois ele tem, então, aí ele se torna um profissional. Então, no campus, é como se fosse a sala de aula. Imagina uma faculdade, por exemplo. Você tem aulas com professores. Então, os professores te ensinam, passam atividade, passam provas e assim sucessivamente. Esse é o objetivo da plataforma Campus. Então, todas as aulas, todos os conteúdos, pessoal, já está tudo organizado para você. Tudo isso você vai encontrar na plataforma Campus. Aí nós temos em seguida, trabalhando em conjunto com a plataforma Campus, a plataforma Synapse. A plataforma Synapse, serve o seguinte: digamos que você estudou vários assuntos, mas você quer praticar aquilo que você aprendeu. Então você vai para a plataforma Synapse. Dentro da plataforma Synapse, você vai encontrar somente exercícios. Lá tem uma sequência de exercícios que não são jogados, estão todos separados por assunto, organizados, para que você consiga desenvolver o seu raciocínio, aprender a programar sozinho e assim se tornar um programador profissional. E, por fim, nós temos a biblioteca.
tá? A biblioteca é onde você vai encontrar os componentes para você colocar nos seus projetos. Um exemplo disso, digamos que você precise, quando você vai desenvolver seus projetos, você precisa, por exemplo, paginação, você precisa de componente data table, você precisa fazer upload. Então, nós já organizamos para você uma série de funcionalidades que a gente sabe que você vai utilizar na maioria dos seus projetos. Então, você vai lá na biblioteca, você simplesmente pega aquela estrutura e já disponibiliza no seu projeto. Isso porque você já seguiu o raciocínio: campos, sinapse e biblioteca. Eu vou agora apresentar para você um pouquinho mais sobre cada uma dessas plataformas, tá bom? Para você entender um pouquinho melhor. Bem, então vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre a plataforma Campus. Tá? O que é a plataforma Campus? Como eu já disse, é uma plataforma organizada na sequência correta com tudo que você precisa estudar e aprender. Bastando para isso, clicar no botão Próximo. Todos os assuntos já foram preparados de tal forma que você não precisa se preocupar com nada, é só seguir o método. Então imagina você, que é um aluno de programação, ou você que não tem conhecimento nenhum em programação. Uma das grandes preocupações para quem vai aprender a programar é o que eu tenho que estudar, qual é a sequência que eu tenho que estudar. Então, dentro da formação PHP, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Nós já organizamos para você a sequência correta com tudo que você precisa, tudo mesmo. Você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você vai fazer é clicar no botão próximo. A aula seguinte, os assuntos, todos já foram organizados de tal forma que você tem tudo o que você precisa sem se preocupar. Então vamos ver como é que essa plataforma está organizada em termos de assunto, né? Para você saber exatamente o que você vai aprender. Para começar, nós dividimos a plataforma em 4 ciclos de aprendizado. E esses conteúdos que nós separamos, eles já foram... Pessoal, eu fiquei 4 anos organizando essa estrutura, entendendo os alunos a melhor forma de organizar os assuntos para que qualquer pessoa realmente consiga aprender a programar. E chegamos nessa divisão. São 4 ciclos de aprendizado. Cada ciclo desse representa uma evolução no seu aprendizado. E os assuntos, eles foram colocados aqui numa sequência correta, de forma que nada aqui está solto. Uma sequência, um assunto, ele vai puxando o outro. Se você pode comparar isso com uma série, né? Uma série do Netflix. Exatamente, uma coisa vai puxando a outra para que você, no final, consiga desenvolver os projetos sozinho. Então, no ciclo 1, o que você vai aprender? Primeira coisa que você vai aprender é MVC. Pois é, mesmo se você nunca ouviu falar de MVC, aqui cada um desses assuntos ele tem um objetivo específico. E quando você começa a estudar, eu explico para você por que a gente escolheu esse assunto, e mesmo que você não está compreendendo, a gente te estimula para que você continue, exatamente porque a gente sabe exatamente onde isso vai dar. Aqui você tem sempre aqui, ó, o título do assunto, quantos vídeos tem, e a quantidade de horas para você que gosta de saber exatamente quantas horas tem, tá? Então você tem o Dominando MVC, depois nós vamos estudar os fundamentos do PHP, a lógica de programação, depois nós vamos estudar a linguagem SQL e o SQL avançado. Quando você termina o ciclo 1, você já é capaz de desenvolver um sistema sozinho. E dentro da própria plataforma Campus, você já tem as atividades que vão fazer com que você consiga chegar nesse nível. Aqui, claro, a plataforma Campus trabalhando junto com a plataforma Synapse. Mas tudo isso você encontra lá, tudo passo a passo explicado. No ciclo 2, né, uma vez que você já dominou essa estrutura, você vai trabalhar com PHP e jQuery. Você vai aprender a fazer requisições assíncronas, né, de forma que você trabalhe os dois aí. Aí nós vamos trabalhar com orientação a objeto, aí você vai dominar a orientação a objeto. Uma coisa interessante na metodologia aqui aplicada é que você estuda a orientação a objeto no primeiro dia. Quando você trabalha MVC, nós criamos uma estrutura MVC lá, e você já trabalha com Model View Control, e tudo que você faz já é orientado a objeto. Mesmo sem você ter noção nenhuma de orientação a objeto, quando você chega aqui no final, você já desenvolve sistemas. E aqui no ciclo 2 é que você vai se basear, estudar os fundamentos. Só que quando você vai estudar a teoria de orientação a objeto, você já está trabalhando e praticando a orientação a objeto desde o começo, de tal forma que a parte de orientação a objeto vai se tornar fácil
para você absorver. Um assunto que é bem complexo, seguindo a lógica e a regra que a gente está seguindo, que a gente está propondo, você consegue dominar esse assunto de forma fácil. Ó, aqui no estudo, por exemplo, de lógica de programação, aqui nós vamos desenvolver projetos, todos orientados a objetos. Então, tudo aqui você já aprende a ser um profissional do começo. Aí nós vamos estudar no ciclo 2, tratamento de exceções, vamos trabalhar o Composer e o Namespace, vamos estudar PDO, né? Aí nós vamos trabalhar com Session e Cookies, e nós vamos, então, criar um sistema da plataforma EAD. Nós vamos criar um sistema completo aqui, que é o sistema de EAD. Aí no ciclo 3, nós vamos já criar um framework MVC. Olha que interessante. Quando você começa aqui, você utiliza um framework MVC, que você não sabe nem de onde que veio, mas você estuda ele, e lá eu vou te mostrar assim, ó, faz esse sistema, eu vou dizer para você exatamente o que você precisa aprender. Porque o objetivo aqui nesse primeiro ciclo é fazer com que você consiga entender a anatomia de um sistema, que você consiga enxergar o sistema como um todo, que você consiga entender depois os detalhes e sem se preocupar como que isso chegou até aqui. Aí você vai evoluindo. Na hora que você chegar no ciclo 3, que você já dominou, você já sabe programar, que você já entendeu a orientação do objeto, você vai agora entender como é que essa estrutura que nós usamos aqui foi criada. E aqui a gente cria do zero. Tá? Depois a gente melhora esse framework, depois a gente generaliza e, por fim, a gente começa a criar um roteiro de programação. Nesse ponto aqui, esse roteiro de programação que você cria, você vai aprender a desenvolver sistemas e a criação de sistema, pessoal, vai ser muito rápida. Por quê? Porque você já entendeu, você vem de uma sequência de aula, tudo organizado. É um método, como eu disse, é um método de ensino. No ciclo 4, aí nós vamos focar em desenvolvimento de projetos completos, utilizando tudo que nós aprendemos. Aí nós vamos ter a criação de um sistema de pedido, na parte do cliente, na parte do admin, uma plataforma EAD, né? Nós vamos estudar um sistema de agendamento dividido em 3 partes: administrativo, médico e paciente. Beleza? Então, esse é o conteúdo que você tem. Esse aqui é o conteúdo para você aprender a programar dentro da plataforma Campus. Só que tem o seguinte, além desse conteúdo, você ainda tem conteúdo extra. Então, na lista dos conteúdos extras, nós temos um curso de algoritmo, tá? Esses conteúdos extras, pessoal, eles servem como complemento do seu aprendizado da linguagem PHP. O nosso objetivo dentro da formação PHP é exatamente entregar para você o que você realmente precisa para desenvolver projetos. Só que, além de desenvolver projetos, existem outros conteúdos que você vai precisar. No caso aqui do curso de algoritmo, ele serve para você que está tendo dificuldade em fazer uma transição entre, digamos que você não tenha conhecimento nenhum de programação e você está achando muito difícil, como é que você já entra direto na programação em si. Então, a parte de algoritmo, ela usa uma linguagem que a gente chama de Portugal, e ele faz uma transição entre o que você entende como em português para a linguagem de programação. Ou seja, você programa utilizando o português mesmo, tá? E aí você tem os comandos gerais, estrutura de condicional, estrutura de repetição, vetor e matriz. Então tem vários cursos aqui nessa parte de conteúdo extra. Ó. Nós temos aqui um conhecimento da linguagem PHP, um curso de modelagem de dados, para você aprender a trabalhar com banco de dados, arrays com PHP, tá? MySQL e PHP utilizando o MySQLi. Você também tem a parte de estrutura de dados. Você que está acostumado a programar não orientado a objeto, mas de forma procedural, você tem aqui alguns cursos para você, né? Alguns exercícios, por exemplo, um sistema de pedido feito procedural, uma loja virtual utilizando procedural, um blog utilizando a programação procedural, exatamente para você praticar. Tá? E eles estão fora daquela programação geral, exatamente para que você possa estudar de forma individual. Aí estudo data e hora, arquivos, validação de dados, expressões regulares, geração de PDF, XML, JSON, então tudo isso você vai aprender numa parte chamada conteúdo extra. Para você que gosta de números, deixa eu mostrar aqui para você alguns números da formação PHP. Ó. São 4 ciclos de aprendizado, 22 cursos na grade sequenciada, no total de 923 vídeos, 85 horas, 32 cursos extras, totalizando 821 vídeos com 75 horas, 150 atividades práticas na plataforma Synapse,
35 projetos simples no aprendizado de lógica de programação, utilizando o padrão MVC. Para você entender, no curso de lógica de programação, ao mesmo tempo que você entende a linguagem PHP, você já faz isso utilizando o padrão MVC, ou seja, você já vai se acostumando ao desenvolvimento de projetos completos dentro da metodologia. E aí como você aprende com projetos simples, facilita melhor quando você for desenvolver em projetos complexos. Você tem um suporte, acesso via TianView ou Anydesk. O que significa isso? Significa que quando você tem algum problema que você não consegue resolver, você não conseguiu resolver lá na plataforma, você pode entrar em contato com a gente. Aí eu vou pedir para você enviar o código da sua máquina, né, o Anydesk, eu entro na sua máquina e verifico na sua própria aplicação, dando para você um suporte rápido, onde você vai resolver aí o seu problema. Também você pode tirar suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, nós temos um grupo do WhatsApp, nós temos também fórum para interação com os alunos, e o que é melhor, você tem um acesso vitalício. Significa que você está vendo aqui, ó, temos muitos cursos, muitas horas, muitas aulas, mas você não tem tempo para você acabar. É no seu tempo, você estuda na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, o seu acesso é vitalício. Ou seja, você adquire o curso uma única vez e você tem acesso vitalício ao curso, beleza? Então, muito bem. Então, agora eu vou te apresentar as telas referentes à plataforma Campus. Então, vamos lá. Então, olha só, vamos conhecer aqui a plataforma Campus. Então, aqui você tem a página inicial. Então, aqui na página inicial, observa que nós temos os ciclos de aprendizado, né? Veja o seguinte, ó, nós dividimos aqui em 4, mas aqui tem um ciclo. Ó, só que esse ciclo aqui, ele é da plataforma Synapse. Observa que aqui eu tenho o botão continuar cursos. Então, quando você quer iniciar, basta você clicar aqui, o sistema vai verificar onde você parou e aí você vai continuar estudando, tá? Aí aqui nós temos uma página chamada linha do tempo, que vai dar para você noção exata de onde você está e o que você precisa estudar ainda. Então, é uma linha do tempo, fica fácil de você entender. Ó. Você vem aqui na plataforma Campus, depois você vem para a plataforma Synapse, e aqui fica alternando. Lembrando que esse controle de plataforma Campus e Synapse, a própria estrutura já faz para você. Tá? Aí nós temos também, aqui a plataforma, nós temos aqui a do ciclo. Quando você clica aqui, por exemplo, em um ciclo, você vem para essa página aqui, onde eu mostro os ciclos de aprendizado. Ó. Então aqui, por exemplo, estudando MVC, Fundamentos, Lógica de Programação, estudando aquilo que eu falei para você. Tá? Aí aqui dentro, aqui nós temos a plataforma de aula. Então basta você clicar, pessoal, nesse botão aqui de próximo, tá? Aqui você vai assistir a aula. Então aqui já tem aqui a aula, você tem a opção aqui de colocar os conteúdo, o conteúdo, aqui a parte de comentário, né? E aqui nós temos a lista de vídeos, tá? Temos também aqui, a parte de downloads. Então durante todo o curso, tá? Você tem, eu vou pedir para você baixar alguma coisa e tal, todos os downloads você já encontra organizado para você, de acordo com a necessidade. Outra coisa que você também aqui, o fórum, onde você pode tirar suas dúvidas. E agora, eu vou mostrar para você. Lembra que eu falei para você que no curso de lógica de programação, a gente faz utilizando já o MVC? Exatamente. Só para você ter uma ideia de como é essa metodologia, fazer um algoritmo que leia 2 nomes e no final deverá imprimi-lo. Então veja, esse é o problema. Eu apresento para você o problema e a solução do problema a gente já faz utilizando um projeto completo, com layout. E esse projeto todinho que você está vendo aqui, a gente já utiliza o padrão MVC. Então você já vai saber onde que você vai colocar a regra de negócio, se é no controller, se é no model, se é no view, como que você organiza exatamente a view para que o controller chame a view, o controller chame o model traga o resultado. Então tudo isso você já vai aprender. São 35 exercícios nesse estilo aqui, tá? Então você tem um exercício, por exemplo aqui, fazer um algoritmo, né? Pode ser um programa para calcular e imprimir a média aritmética das notas de um grupo A. Então você vai colocar aqui o valor 1, esse aqui você aprende a montar essa estrutura utilizando o nosso padrão MVC. Clico nesse botão, esse botão chama o controller, que chama a view e no final, que chama o model e no final a gente tem o resultado. Então, para que você que quer aprender a programar, isso aqui é fundamental, porque desde o início, na sua mente, você já vai criando como é que eu faço um sistema. E um sistema completo baseado em uma coisa bem simples. E isso vai trazendo para você raciocínio.
Por isso que a gente diz, você vai aprender a programar sozinho, tá? Aí, ó, eu coloquei aqui mais alguns exemplos para você, tá? Mais exemplos, ó, só para você ter mais noção. E cada um a gente criou exatamente um layout diferente para você ter a ideia de que cada exercício é um projeto completo que você está fazendo, beleza? Então, vamos conhecer agora os projetos completos. Então, esses projetos que a gente viu aí fazem parte da parte de algoritmo, né? Que é, na verdade, o terceiro curso da sequência. Agora vamos ver os projetos completos que a gente vai desenvolver dentro da formação PHP. E isso é apenas a formação PHP. O primeiro projeto é uma agenda de contatos. Então, nós vamos aprender a montar essa agenda de contatos, né, que aqui o objetivo é você aprender a montar um CRUD completo, e nós temos a página inicial. Então, tudo isso, esse layout, ele já vem pronto para você. A gente pega o layout vem em HTML pronto para você, e aí você vai aprender a montar esse layout dentro da estrutura MVC, tá? Fatiar esse layout, e aí você vai aprender a montar isso aqui, ó. Você vai poder trabalhar aqui nesse caso. Essa lista, por exemplo, você vai aprender a criar o banco de dados. Como é que eu faço a conexão desse projeto com o banco de dados? Então, tudo organizado. Aqui nós temos um cadastro, então você faz a parte do cadastro. Então, isso aqui, esse exemplo que eu apresentei aqui para você, ele serve para você entender de forma mais simples como é que se faz um CRUD. Ou seja, como é que eu consigo cadastrar no banco, como é que eu consigo listar no banco, como é que eu consigo editar, como é que eu consigo excluir. Você vai aprender isso aqui. E dentro da plataforma, você tem um estudo de tal forma que você vai aprender como fazer isso sozinho. E você vai entender que, seguindo essa metodologia, você se acostuma a programar sozinho. Começa com um projeto simples, depois a gente vai aumentando o nível. Agora a gente vai pegar um projeto maior, né, que é o projeto da plataforma EAD. Nesse projeto, aqui ó, você tem a página inicial, você vai aprender também a montar esse projeto do zero. Os layouts já vêm prontos em arquivos HTML, a gente vai aprender a fatiar os layouts, ó. Aí aqui nós temos ó, a pasta da lista de cursos, temos aqui a pasta dos detalhes do curso. Ó, aqui você tem muito, ó, aqui você tem muitos, você vai aprender a trabalhar com relacionamentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um curso, o curso tem lista de aulas. Quais são as aulas daquele curso? Tá? Então, você vai aprender quais são os meus cursos. Então, você vai aprender muita coisa aqui e a entender e a organizar isso na sua mente. Entendendo isso, você consegue desenvolver qualquer projeto. É sempre trabalhando para que você consiga aprender sozinho. Ó. Aí aqui você tem, por exemplo, o vídeo. Ó. Aqui você vai assistir a aula e aqui você tem a lista das aulas. Então, para você chegar nessa tela aqui, um monte de coisa é feito, né? Trabalhando no controller, trabalhando no model. Tá bom? Temos aqui também a parte dos comentários, temos a parte do perfil do aluno. Tudo aqui é feito para você aprender alguma coisa. Aqui você vai aprender como é que você faz um upload de imagem, tá? Para você, tudo passo a passo. Essa é a parte do campus, né? Da plataforma EAD. Aí depois você vai aprender a parte do administrativo. Aqui no caso o home. Aí você vai aprender ó, como é que eu faço a listagem. Né? Se você for ver, essa parte do home aqui, ela é parecida com aquela parte lá da biblioteca, da agenda. Isso porque você vai entender também que quando você começa a programar, chega uma hora que as coisas começam a se repetir. E é exatamente isso que a gente faz. Fazer com que você consiga entender o padrão. Entendendo o padrão de programação, você consegue desenvolver qualquer projeto. Sempre é isso, levando você a desenvolver qualquer projeto. Aí aqui, ó, a parte de cadastro de cliente, a parte de leitura. Lembra que lá ele faz um comentário? Então, é aqui que você vai administrar aqui o comentário. Os downloads, você cadastra os downloads na parte administrativa e fica disponível para ele lá na parte do campo. Aí depois nós temos um sistema de pedidos, um pouquinho mais complexo já. Tá? Então aqui nós temos o sistema de pedido, nesse sistema de pedido aqui, o interessante é que a gente vai aprender a trabalhar com JavaScript, tá? Com o jQuery. Lembra que a gente tem um módulo chamado jQuery lá, PHP jQuery? Pois é. Então aqui ó, você vai selecionar o pedido. Quando você clica aqui para selecionar o item, esse aqui vai lá no servidor, pega a informação, monta aqui, você clica aqui e fica na mesma página, como se fosse uma aplicação local. Então você vai aprender a trabalhar com JavaScript, com PHP e com jQuery, como é que você vai montar aqui essa listagem. Então, tudo passo a passo ensinando aqui para você. Aí também temos a parte
administrativa. Aqui nessa parte administrativa, a gente vai aprender a trabalhar com gráficos, tá? A gente vai aprender a trabalhar também com, no caso aqui, ó, cadastro, que a gente já fez, cadastro de cliente, aqui o cadastro de produto, ó, compilou de imagem também, e aqui nós temos os dados do produto, tá? E aqui nós temos um relatório. Aqui eu vou mostrar para você como gerar relatórios em PDF, vai aprender a criar relatórios, a emitir um PDF, a criar. Lá na parte do campus, onde nós estudamos a parte teórica, você tem um curso sobre PDF, e aqui a gente aplica isso, sempre te dando uma condição de você aprender muitas coisas. Aqui nós temos mais um sistema que é o sistema de agendamento de médico. Esse projeto foi montado dessa forma devido aos muitos relacionamentos que são utilizados aqui, tá? E aí você vai poder fazer o agendamento, né, dos clientes, ó. Você vai poder fazer cadastro de clientes, agendamento, saber se o cliente já os detalhes, tá? Aí aqui nós temos a parte do médico, o médico que vai poder colocar suas agendas, cadastrar. Então, tudo muito passo a passo para você. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando para você, faz parte, ó, ainda aqui a parte do agendamento, né? Faz parte da plataforma Campus. Depois, para auxiliar você, nós temos ainda a plataforma Synapse. Eu vou mostrar um pouquinho para você o que é essa plataforma Synapse. Lembrando, tudo isso ainda é apenas a formação PHP, que está dentro do nosso pacote completo. Então vamos entender um pouquinho da plataforma Synapse. E o que é a plataforma Synapse? A plataforma Synapse é uma plataforma de estudo criada para auxiliar o aluno na fixação dos principais assuntos de PHP. Nessa plataforma, o aluno terá várias atividades para exercitar o que foi aprendido durante as aulas e, ao final, o aluno será desafiado a desenvolver sozinho 6 projetos completos. Na plataforma Campus, sempre você vai ter eu gravando um curso completo, e aí você vai fazendo o projeto junto comigo. Na plataforma Synapse, não. Na plataforma Synapse, eu vou ensinar para você os assuntos, e todos os desenvolvimentos, todos os exemplos, você tem que fazer sozinho. Claro, se você não souber, existe algumas formas de você interagir. Ó. Então, dentro da plataforma Synapse, você vai encontrar um cronograma. Esse cronograma tem 16 dias. E cada parte desse cronograma é dividido em assuntos. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse aqui, ó, dominando MVC. Então, aqui você vai encontrar várias atividades relacionadas com o curso Dominando MVC que a gente estudou lá na plataforma Campus. Entendido? Aqui você tem, na lógica de programação, só exercícios referentes à lógica de programação. Integração com banco de dados, ou seja, pessoal, tudo organizado para você fixar o assunto. E aí, você tem várias formas de interação. Então, vamos começar a entender aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, você tem a lista de atividades. Então, quando você clica aqui, você tem as atividades. Ó. São várias atividades que você vai desenvolver. Então, quando você clica em ver atividade, né, aqui, ó, geralmente a atividade é um vídeo, onde eu digo, faça isso, isso e isso, tá? Aí você assiste ao vídeo. Quando não tem um vídeo, geralmente é um texto, mas tá aí a atividade. Aí você tem, pergunte para o professor. O que é isso? Eu passei a atividade para você, entendendo que nessa plataforma Synapse é você sozinho, é você praticando o que você aprendeu. Então, se você tiver alguma dúvida específica e quer fazer essa dúvida diretamente para mim, aí você escreve aqui, ó, e eu vou responder para você. Aí você tem aqui a parte dos anexos, que você vai precisar enviar para mim, ou eu enviei para você, para desenvolver o curso. Aí você tem a parte também de compartilhar as informações, e você também tem a parte do fórum de discussão. Isso tudo está na plataforma Synapse. Você também pode enviar recados para que a gente possa ficar conversando. Tá? Também, dentro da plataforma Synapse, existe um conjunto de aulas que são aulas ao vivo. Tá? Quando você clica aqui em online, você vai ver que nós temos cursos ao vivo. Então, uma série de coisas muito importantes para você. Então, vamos ver quais foram os projetos desenvolvidos. Lembrando que esses projetos, você vai ser orientado a desenvolver esses projetos sozinho. Porque o nosso objetivo é fazer com que você se torne um programador profissional. O programador profissional sabe resolver as coisas sozinho. Não é para você se tornar aquele programador que copia as coisas de ninguém. Então, nesse caso, o primeiro sistema é o sistema de controle de estoque.
Então, esse sistema aqui, você vai aprender, ou a gente vai te estimular a desenvolver todo esse sistema sozinho. A gente vai lá na plataforma, a gente discute as regras de negócio, eu mostro para você, eu apresento para você o problema, para que você consiga raciocinar sozinho, e você, dentro da plataforma, vai saber onde é que eu coloco aquela solução. No controle, no modo, no view, como é que eu faço essa solução? Né? Naturalmente que todo o conteúdo que para você colocar aqui, você já estudou ele em algum momento lá na plataforma Campus. É tudo interligado, pessoal. É muito show de bola a forma como você vai aprender aqui, tá? Temos também um jogo chamado Show do Milhão. E esse jogo aqui, ele é bom para você fazer, por quê? Porque, embora ele só tenha uma tela, aqui tem muito raciocínio. Né? Fazer com que você pense. Como é que você vai raciocinar em cima para desenvolver esse sistema? Então, toda a lógica desse jogo, você vai aprender passo a passo. Aí nós temos o último sistema, que é um sistema grande, sistema escolar. Esse sistema, ele é bem grande. Você vai ser desafiado a desenvolver ele. Ele é dividido em 3 partes. A diretoria, a parte do professor, tá? Aí, ó, tem muitas coisas, notas, e a parte do aluno. Tá? Então, é um projeto bem longo. Tá? Então, isso tudo que eu mostrei para você é um pouco do que é a formação PHP. Então, dentro do nosso pacote, você vai encontrar a formação PHP. Então, isso que eu apresentei agora faz parte da formação PHP, é apenas um dos muitos cursos que estão nesse pacote. Vou falar agora para você sobre o projeto ERP. Então, o projeto ERP, o que é o projeto ERP? Primeiramente, o que é ERP? De repente você nem sabe o que é ERP. ERP é a sigla de Enterprise Resource Planning, ou seja, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Em outras palavras, é um software capaz de controlar todas as informações de uma empresa, integrando e gerenciando dados de várias áreas, como vendas, finanças, contabilidade, fiscal, estoque, compras, logísticas, aumentando assim o poder de tomada de decisão das empresas. Ou seja, é o seguinte, imagina uma empresa grande, onde você tem que controlar tudo. Isso é um ERP, vamos dizer assim, isso é um ERP. E nós escolhemos, na verdade, o projeto ERP com o objetivo simplesmente, né, de fazer com que o aluno pratique programação através de um exemplo prático e complexo, de forma que seja capaz de raciocinar sobre as várias regras de negócio e consiga implementá-las em seus próprios projetos. O projeto ERP é todo feito do zero e passo a passo. Para você compreender, pessoal, volta aqui. Esse pacote de programação, tudo que está aqui, é feito com um único objetivo, fazer com que você aprenda a programar sozinho. E numa sequência. Na formação PHP, você aprende a programar. Você aprende. E você estuda todos aqueles exemplos que eu te mostrei. Exemplos simples com o propósito de você compreender. O projeto RP, ele já tem um outro objetivo. Ele tem o objetivo de fazer com que você pratique programação. Por quê? Porque é muito complexo você organizar todas as informações em um sistema só. O sistema é grande e complexo. E como é que você, aluno, que está aprendendo a programar agora, vai se preparar para o mercado de trabalho? Então, o projeto RP é mais ou menos assim. Digamos que a formação PHP você se forme. Eu acabei de me formar. E o projeto RP é como se fosse um estágio. Por quê? É um sistema completo, com todas as regras de negócio necessárias. Para você ter uma ideia, o projeto RP ele é dividido em 8 módulos. No primeiro módulo, nós vamos trabalhar os cadastros. No segundo, o controle de estoque e todas as regras de negócio que você acha necessário. Aí no módulo 3 nós vamos trabalhar as compras, no módulo 4 a produção, porque esse nosso projeto RP, nós tomamos como base, digamos que nós temos uma empresa, né, que fabrique panelas. Como é que a gente vai fazer para organizar isso? Aí a gente precisa organizar os cadastros, o estoque, a compra, a produção, o que mais? As vendas, o financeiro, a parte de nota fiscal eletrônica e a parte contábil. Então tudo isso é um sistema só e tudo isso está dentro do pacote. Então vou apresentar agora para você cada um desses módulos, o que você vai estudar em cada um deles. Lembrando que eu tenho um outro vídeo onde eu explico em detalhes e mostro dentro do sistema, o sistema funcionando passo a passo, tá bom? Você vai encontrar esse vídeo em algum lugar aqui, o link dele. Então vamos começar aqui falando sobre os cadastros.
No módulo de cadastro, nós vamos fazer os cadastros básicos para funcionamento do RP, tais como cadastro de categoria, cadastro de unidade, cadastro de produto, cadastro de contato, cadastro de usuários e etc. Mais ou menos assim, né? Para você desenvolver qualquer coisa, primeiro você tem que cadastrar. Aí olha que legal, pessoal. Lá na formação, nós aprendemos a fazer cadastro, não aprendemos? Então, aqui agora, a gente já parte com a ideia de que você aprendeu a programação, aprendeu o PHP, aprendeu, e aqui agora você vai colocar em prática. Porque aqui você não vai mais ter aquelas teorias que você tem lá na formação. Aqui você vai ter prática, projetos práticos, tá? Então, por exemplo, ó, aqui nós temos um exemplo, ó, uma listagem de produto. Isso aqui, essas telas todas, fazem parte do projeto que a gente vai desenvolver, ó. Então aqui nós temos, ó, todos os cadastros, ele tem basicamente isso aqui, ó, uma listagem e uma tela de cadastro. Então aqui, ó, nós temos os dados do cadastro e o cadastro do produto. Esse é o módulo de cadastro. Então, para todos os cadastros, a gente vai usar esse padrão de tela. Nós temos, então, o segundo módulo, que é o módulo de estoque. O módulo de estoque, ele é responsável por gerenciar as quantidades existentes de cada produto. Você vai aprender a controlar as entradas e as saídas dos produtos. Também será ensinado como organizar os produtos por localização, fazer transferência de produto, gerar a ficha-razão e etc. Uma coisa que é importante dizer é que o nosso objetivo não é desenvolver um ERP. O nosso objetivo é fazer com que você aprenda a programar. O ERP é apenas um pano de fundo. Dessa forma, nós não enviamos os fontes, porque o nosso objetivo é fazer com que você aprenda a programar. É fazer com que você raciocine em cima dos problemas. Tá? Esse pacote é um pacote de programação. Então, veja, nessa parte do estoque, aqui já é um pouco mais complexo. Imagina você que acabou de aprender a programar e você tem que se deparar com sistemas complexos. Então, aqui você vai começar a praticar. Vamos entender aqui o raciocínio do controle de estoque. Tá? Então, aqui nós temos, para começar, a lista do tipo de movimento. Então, todas essas tabelas, de onde que surgiram as tabelas, como que foi feito esses relacionamentos, tudo você vai aprender lá no curso, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, um cadastro de localização. Se você tem um estoque, naturalmente você tem que organizar esse estoque por localização. Estante 1, estante 2, rua, do jeito que você quiser organizar, é você que organiza. No caso aqui, nós organizamos por estantes, ó. Criamos aqui, ó, estante 1, 2, 3 e 4, e etc. Tá? Cadastro de localização. Aí aqui nós temos o relacionamento entre a localização e o produto. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o panela 5 existe na estante 1 e o panela 5 também existe na estante 2. E todos os estoques estão zerados. Estou dizendo que a panela de pressão existe na estante 3. Então, aqui é o relacionamento que existe entre a localização e o produto. E se você quiser fazer o cadastro, está tudo aqui. Todas as regras explicadas lá no curso. Aí vamos lá. E aí você vai dar uma entrada, uma vez que nós estamos controlando o estoque, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Na panela, peguei aqui, ó, e dei uma entrada, ó. De panela 5, ó, na estante 1, eu coloquei 10. Então, o estoque agora é 10. Panela 5, estante 2, eu coloquei 5. Então, dei duas entradas. Na estante 1, eu coloquei 10. E na estante 2, eu coloquei 5. Logo, um total de 1.500. Tranquilo? Aqui é o valor, né, de cada um. E aqui deu isso aqui, beleza? Aí você tem também a parte da saída. Você viu, ó, eu dei a entrada de 15, tá? No caso, e aqui eu dei a saída, no caso, de 2. Então, ficou aqui a quantidade da panela 5, né? Então, aqui no caso, eu também vou fazer uma transferência, ó. Eu peguei, ó, a panela 5 e fiz uma transferência de 3, viu? Então, eu dei entrada em 15, eu dei uma saída de 2 e fiz a transferência de 3. O que eu fiz a transferência? Eu tirei a panela 5 da estante 1 e coloquei no galpão de produção, tá? Aí aqui, observa, ó, aqui nós temos a localização. Com isso agora, olha como é que está o nosso estoque. Veja, o sistema te ajuda a controlar tudo isso. Então, se você quisesse, por exemplo, filtrar o produto panela 5 e saber exatamente os estoques dele, quais são os estoques dele? Ó? Na estante 1 tem 5, na estante 2 tem 5 e no galpão de produção tem 3. E foi exatamente as movimentações que a gente fez, tá? E aqui nós temos a ficha razão. O que é a ficha razão? A ficha razão é o que vai me dizer toda a movimentação que teve aquele produto. Olha que legal, pessoal. Ó, aqui, ó, eu dei uma entrada de 10, então o saldo ficou 10. Tá? Aí depois eu dei uma outra entrada de 5, o saldo ficou 5. Aí eu dei uma saída, ó, de 2, o saldo ficou 13.
Aí eu transferi o estoque, não foi? Eu dei uma saída por transferência de estoque. O saldo continuou ficando 13. Por quê? Porque não mudou o saldo, né? Porque não houve saída de verdade, só houve uma transferência. E aqui uma entrada. Então, se eu transfiro de um lado, se eu tiro de um lado, eu transfiro para o outro. Então, toda essa lógica, você vai entender passo a passo como é que funciona lá no sistema. Aí você tem também, ó, aqui, ó, transferência de galpão, ó. Nós temos aqui, ó, o galpão de produção, e aqui nós temos a panela 3 que está no galpão. Se você quiser fazer uma transferência para colocar em alguma localidade. Temos também, dentro do controle de estoque, nós temos também a parte de pedidos pendentes, que a gente vai ver lá na frente, e aqui nós temos os dados do pedido, onde você vai fazer a transferência. Essas regras, eu estou mostrando aqui essas telas, mas todas essas regras estão lá no sistema, tá? Então, esse é a parte do controle de estoque. É tudo interligado. É um sistema completo com tudo interligado. Nesse ponto aqui, ó, onde você faz atendimento de pedido, acaba aqui o controle de estoque. E aí nós vamos estudar o próximo módulo, que é o módulo de compra. No módulo de compras, né, ele tem o objetivo principal de gerenciar as compras das matérias-primas para a produção dos produtos acabados. Como o nosso RP é uma fábrica de panelas, os produtos precisarão de matéria-prima para serem produzidos. E este módulo servirá para gerenciar a compra desses insumos. Então, nesse módulo aqui, ó, você vai entender, basicamente, como é que você faz para comprar. Você vai aprender a gerenciar as compras. Pense sempre no RP como uma empresa que tem mais de um funcionário. Um funcionário responsável pelo estoque, um funcionário responsável pela compra, um outro responsável pelas vendas. Então, se você imaginar assim, é exatamente assim que está organizado aqui esse RP. Então, existem 3 processos importantes que ocorrem nesse módulo, no módulo de compras. Primeiro, a solicitação, né? Para você fazer uma compra, primeiro você tem que fazer uma solicitação. A solicitação significa que a empresa precisa comprar algum produto. E para isso, primeiramente, é gerenciada uma solicitação. Então, todo produto comprado precisa antes ter uma solicitação. Isso é necessário para o controle geral de compras. Aí você passa pelo segundo ponto, que é a cotação. A cotação consiste em enviar as solicitações para os fornecedores cadastrados para que os mesmos possam colocar os seus preços e o sistema optar pelo que tiver o menor preço. E, por fim, a ordem de compra. Eu te pergunto, imagina você, um estudante, né, que está iniciando agora, como é que você vai resolver esses problemas? Então, é exatamente aqui que entra o nosso curso. Porque eu vou te explicar eu vou te explicar a teoria, como é que você faz a solicitação, como é que você pega, por exemplo, o mesmo item de cinco fornecedores diferentes e faz essa concorrência. Eu vou te explicar isso na teoria, eu vou te explicar isso na prática e no final você vai ter o resultado disso, que é a ordem de compra. Dentro do sistema nós temos aqui, ó, aqui nós temos a tela de solicitação. Então, por algum motivo, nós temos estas solicitações, tá? Você então seleciona aqui, você tem a opção de fazer a cotação. Aqui, ó, você tem a opção também de inserir uma nova solicitação e veio para cá, ó, viu a solicitação. Seleciona todo mundo, clica nesse botão fazer cotação e aí você tem aqui, ó, a tela de cotação, tá? Nessa tela de cotação, aqui você tem as solicitações, tá? E aqui você tem os fornecedores que vão participar dessa cotação, ou seja, dessa concorrência. No caso aqui, nós selecionamos 2, ó, a M. Jailton Distribuidora e a Intelimax Comércio. Quando você quer finalizar a cotação, você clica neste botão. Quando você faz isso, o sistema vai enviar um e-mail para este fornecedor e para este fornecedor. E ele vai receber a cotação. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar o preço. Nesse ponto, esses fornecedores eles vão entrar nas suas respectivas plataformas. Essas plataformas também a gente vai ensinar como é feito. Ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa plataforma aqui, está dizendo que está aguardando o fornecedor. Ele vai clicar aqui em detalhes, aí ele vai colocar os preços dele. Ó. Ele já colocou aqui os preços. Ó. Ele clica aqui em cotar, coloca os preços, salva. Depois que ele coloca os preços, aí o sistema muda de status. Ó. Observa aqui uma coisa. Ó. Aqui, ó, aguardando fornecedores. Aí os fornecedores vão colocar os seus preços, aí volta para cá, ó, pronto para cotar. Então agora nós vamos fazer a cotação. Aí nós vamos clicar aqui, por exemplo, e aqui nós temos, ó, a lista de cada um dos produtos, né, das solicitações. Aqui tem mais, é porque não coube na tela. Cada um daqueles produtos com os preços de cada um dos fornecedores. E olha que legal, você vai ver como é que você coloca o menor preço. Ó.
para cada produto, eu tenho o menor preço. Por exemplo, aqui, ó, a MJU distribuidora, o preço é de 12, ó, porque o outro é 12,40. Nesse aqui, ó, 50 centavos, ó, tá vendo, ó? Porque o preço do outro é maior. Então, qual é o menor preço? Aí você tem aqui, ó, nesse caso aqui foi a Intelemax que ganhou. Então você pode aprovar individualmente, você pode aprovar por aqui ou você pode aprovar por aqui. Sempre com o objetivo, pessoal, de gerar condições de raciocínio para você aprender a programar. Então vamos fazer aqui a aprovação. Depois que você faz a aprovação, ó, ele marca todo mundo aqui como desabilitado, para que você não, depois que você faz a cotação. E o que ele faz aqui? Depois disso, ele vai gerar a ordem de compra. Observa que foram geradas 2 ordens de compra. Né? Isso porque nos primeiros, a MJ Hilton, ela tinha um preço menor, e no outro, a Intelemax tinha um preço menor. Então, ele criou uma ordem automaticamente, isso aqui é feito automaticamente. O sistema verifica quem venceu a concorrência, e aí, se já tiver uma ordem de compra, ele coloca lá, senão, ele cria uma nova. E aí, nesse ponto aqui, ó, ele fica aguardando a aprovação. Nesse ponto aqui, ó, o máximo que você pode visualizar agora são os detalhes. Por quê? Porque quem aprova ou não a ordem de compra não é o pessoal da ordem de compra, mas o financeiro. E isso a gente vai ver no outro modo, que é o modo financeiro, tá? Então, o setor de ordem de compra é responsável apenas por organizar as ordens de compras e enviar para o setor financeiro. Veja, o sistema está todo interligado, tá? E aí, nesse caso, finda-se o sistema, o módulo de compra. E aí, nós temos também o módulo de produção. Vamos entender agora como é que funciona o módulo de produção. O módulo de produção, ele é responsável pelo planejamento e controle de produção dos produtos fabricados, bem como a quantidade de matéria-prima necessária para a produção de cada um. Para entender o módulo de produção, é necessário compreender antes 3 conceitos: a composição, o processo produtivo e a engenharia de produto. Você vê que esse não é um sistema simples de ser feito. Existe toda uma regra e exatamente o objetivo do projeto, fazer com que você consiga compreender essas regras. Então, aqui só para ser rápido, né? Ó, imagina, por exemplo, um produto desse. Esse produto, ele tem uma composição. Eu coloquei aqui como exemplo, ó, quando você junta esses vários itens aqui, no final, ele vai dar um produto acabado, que é essa panela aqui, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é a composição do produto. O processo produtivo ele pode ser definido como um conjunto de operações e fases realizadas sucessivamente de maneira planejadas que são necessárias para a obtenção de um bem ou serviço. Então, vamos imaginar que para eu fazer aquela panela lá, eu passo por 3 processos, por 5 processos: conformação, polimento, montagem, pintura e estocagem. Então, olha só. Aqui, no caso, eu tenho a engenharia do produto. O que é a engenharia do produto? A engenharia do produto tem como objetivo definir a composição do produto e como ele é produzido. Então, eu tenho aqui, ó, quais são os itens, a composição do produto, eu quero compor esse produto. Para eu compor esse produto, eu tenho, digamos, as seguintes etapas de produção. Ó, então, eu tenho, ó, na etapa da conformação, digamos que eu vou precisar de um disco. Na etapa do polimento, eu não preciso de nenhum produto. Na etapa de basificação, eu preciso desse. Na etapa de tampificação. E assim nós temos as etapas. No final, você vai ter esse produto. Então, no nosso sistema, nós vamos aprender como é que eu organizo isso a nível de sistema. Jogo no sistema para ter o processo completo. Então, nós temos aqui, ó, o cadastro de processo produtivo. Nós temos aqui, ó, as etapas de produção. Por exemplo, a panela de pressão, ó, conformação. Aqui, no caso, é o produto e o seu respectivo processo produtivo. Aí, nós temos aqui a engenharia do produto. Olha como ficou essa engenharia aqui, ó. Para esse exemplo, eu disse que no processo de conformação eu vou precisar de um disco, no polimento eu vou precisar de uma lixa, no processo de montagem eu vou precisar desses itens aqui, e na pintura, no caso, eu não coloquei nada aqui, tá? Então, esses são os itens para a composição, a engenharia do produto. Como é que é feito isso a nível de programação? Como é que é organizado? Como é que é pensado isso? Então, veja que é um nível de abstração grande, já é um nível profissional de programação. E você vai aprender tudo isso nesse curso nesse RP, tá? Aqui no caso, eu também temos os estoques. Antes de você fazer a produção de um produto, você tem que verificar se aquele produto tem estoque. No caso aqui ele tem, ó, cada um dos produtos eu coloquei um estoque aqui de 50, né? E agora,
nós vamos gerar uma ordem de produção. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero produzir 5 panelas de pressão. Se você considerar que para produzir a panela de pressão eu preciso desses itens aqui, quantidade necessária de cada um, então se eu tenho 50, então significa que eu vou tirar 5 de cada, porque eu quero produzir 5. A quantidade que eu quero produzir é 5. Então eu tenho aqui a lista da ordem de compra, já tenho uma ordem de compra, e aqui o sistema está dizendo que agora o status dela é aguardando a liberação para o início. Quando você clica aqui, por exemplo, em liberar a ordem de compra, ele está dizendo aqui, aliás, voltar aqui. Aqui no caso você tem os detalhes, tá? E aqui você tem a parte de liberação de ordem de compra. Quando o sistema vai fazer a liberação da ordem de compra, aí você tem aqui, ele faz uma verificação. O sistema verifica se todos os itens possuem estoque. Aí aqui ele está dizendo, todos os produtos necessários, no caso, todos os insumos, tem estoque? Tem. Aí aqui você diz, que você vai utilizar 5 de cada um, e se você quiser, você pode definir de onde que você vai tirar esse produto para produzir esse. Lembra lá no controle de estoque? Pois é, você tem que fazer o controle de estoque. O sistema tem que dizer de onde é que eu vou tirar o produto. Se não tiver aqui, o sistema vai apresentar uma mensagem dizendo que não tem estoque. Aí você tem que comprar, tranquilo? Aí vamos liberar a ordem de produção. Aí quando você libera a ordem de produção, tá aqui a liberação, e você finaliza a ordem de produção. Pronto, finalizou a ordem de produção. Aí volta aqui, observa que ele está dizendo que o processo foi finalizado. E se você for ver agora nos estoques, você observa que agora o estoque está o quê? 45. Por quê? Porque nesse ponto nós já utilizamos. E se você for ver agora, a panela de pressão tem um estoque 5. Só voltando aqui, no começo aqui, para você ver, e quando eu peguei o estoque, a panela de pressão estava com estoque de 0 e aqui tinha 50. Depois que a gente fez a produção, a panela de pressão, agora eu peguei 5 de cada um desses itens, juntei todo mundo e produzi 5 panelas de pressão. Agora o estoque dela é 5. Entendido? Então esse aqui é o módulo de produção. Então, o próximo módulo é o módulo de vendas. O módulo de vendas ele é responsável pelas vendas dos produtos fabricados, ou seja, nas vendas oferecidas pela empresa. Ponto de extrema importância para um RP. Então, eu produzi o produto, eu comprei os insumos para fabricar os produtos, agora eu preciso vender. Então, nesse módulo, nós teremos um bônus especial, onde iremos criar um web service para se comunicar com a nossa aplicação principal e integrá-las com as aplicações em outras linguagens de programação. Os pedidos poderão ser feitos de 4 formas, utilizando o app web, aplicação Android, aplicação desktop feita em Delphi e pela loja virtual. Só para você compreender. Então, aqui, de novo, nosso foco aqui é o quê? Fazer com que você compreenda, aprenda a programar. Nesse módulo de vendas aqui, a gente criou, porque o meu objetivo, pessoal, é que você se torne um programador profissional. Então, nesse módulo aqui, nós criamos 4 formas diferentes de você interagir com o seu ERP. Então, nós vamos criar e você vai aprender a montar. Lembrando, eu não vou explicar para você Android, o curso é de PHP. O objetivo é PHP. O nosso foco principal é esse aqui, Só que nós vamos abrir um parênteses aqui, vamos criar um web service, e dentro dessa, ou API, como a gente chama, dessa API, você vai poder fazer os seus pedidos utilizando uma aplicação desktop feita em Delphi, e eu vou te mostrar como foi feita essa aplicação nesse curso. É um bônus, só para saber, é um bônus do curso. Nós vamos fazer também através de uma loja virtual. Você vai fazer os pedidos na loja virtual e os pedidos vão cair no nosso RP. Você vai poder fazer o pedido também utilizando uma aplicação feita em PHP Web e também numa aplicação Android. Então, todos esses pedidos, eles vão levar para o mesmo lugar, porque todos eles estão pegando da mesma API. Qual é o objetivo disso? Como o meu objetivo é fazer você se tornar um programador profissional, é você entender como é que você integra ou interage uma aplicação com outras linguagens de programação. Tá? Então, só para ficar claro, nosso foco não é Delphi, nosso foco não é Android, nosso foco é PHP. Mas a gente vai montar essa aplicação para você interagir, tranquilo? Então, vamos entender aqui. Então, vamos fazer primeiramente o pedido na aplicação web. A aplicação web é simples. Observa aqui, fiz o pedido utilizando aqui, a aplicação web. E para fazer esse pedido, você vai marcar. Lembrando, essa aplicação
eu mostro passo a passo como foi feito. É simples assim, ó, você seleciona o item, valor, quantidade, inserir, finalizar a venda. Pronto, pedido feito utilizando a aplicação web. É importante você observar que é a origem. Ó. O sistema diz qual é a origem. Agora aqui, ó, essa aqui é a aplicação em Delphi que a gente vai utilizar. Observa que eu atualizei lá, ó, já tem um pedido ó, de R$300 em espera, que é esse pedido aqui. Ó. Tá vendo? Ele já está aparecendo aqui. Ó. Se eu clicar aqui em novo pedido, ele vai mostrar essa tela, e aí eu vou fazer esse pedido ó, de 497. Eu clico em finalizar, e aí observa que aqui, ó, aqui já apareceu, ó, 497, a origem aqui, ó, sistema desktop. Agora eu vou fazer o mesmo pedido utilizando o aplicativo. Ó. Então aqui, ó, observa que o aplicativo já mostra para mim aqui os dois pedidos. Quando eu clico aqui em mais, ele vem para essa tela. Eu clico em adicionar tela, ele vem para essa tela. Eu seleciono, clico aqui e adicionar item. Ele já adiciona o item e já adiciona o item aqui. Ó. Observa que ele vai mostrando para mim, ó, exatamente, ó, o item 4. E aí, por fim, nós temos a loja virtual. A loja virtual, você tem aqui uma loja, você seleciona aqui o produto, esse produto vem para o carrinho de compra, a gente finaliza aqui o preço, aqui a parte de finalização, pedido realizado com sucesso, e está aqui, ó. Então, está aqui os 4 pedidos, aqui agora nós estamos no nosso RP. E apresentando, o RP está apresentando os 4 pedidos que foram feitos de forma diferente. O primeiro, a origem web, o segundo, a origem no desktop, o terceiro na origem no app e o quarto na loja, certo? Aí, dentro da nossa estrutura, nós vamos atender o pedido. Então, para atender o pedido, eu clico aqui e aí nós vamos atender o pedido. O que significa atender o pedido? Significa que você vai dizer né, exatamente de onde que ele vai tirar aquele pedido e você vai liberar. Quando você libera o pedido, esse pedido, a liberação desse pedido, no caso a aprovação dele, não é feito pelo o módulo de vendas, mas pelo financeiro. É o financeiro que vai finalizar com isso. Então, você simplesmente clica aqui em liberar, e aí finaliza o módulo de pedido, de caso de compras, desculpa, o módulo de vendas, e tem-se início o módulo financeiro, que é o próximo módulo que eu vou explicar para você. Então, assim, nós damos início ao módulo financeiro, e o módulo financeiro é responsável pelo controle das suas contas a pagar, contas a receber, aprovação das ordens de compra, faturamento dos pedidos, emissão de nota fiscal, fluxo de caixa e etc. Esse é o módulo financeiro. Tá? Muito bem. Então vamos entender um pouquinho do módulo financeiro. Né? Então você acabou de... lembra que lá na ordem de compra, a gente deixou a ordem de compra pendente? E também no setor de pedidos nós deixamos o pedido pendente? Pois é, aqui no módulo financeiro, o que vai acontecer? Ó? Você vai ter, por exemplo, lista de pedidos para faturar. Lembra que a gente liberou o pedido lá? Então, quando a gente libera o pedido, no caso que foi o pedido de origem web, aqui tem um botãozinho de faturar. Você clica no botão faturar, aí o que vai vir para você aqui, ó, você vai escolher, ó, qual é o documento, o número do documento, ó, o intervalo de parcelas, quantidade de parcelas, o valor total, se tem juros, se tem desconto, se tem multa, o valor a pagar, e aí você vai clicar em fazer o lançamento, certo? Nesse caso aqui, ó, observe que eu dividi em 3 parcelas, tá vendo? 3 parcelas. Então, clicou aqui em fazer o lançamento. O sistema, então, nesse caso, como é um pedido, tá? Significa que quando eu atender o pedido, o sistema vai gerar para mim contas a receber. Porque se é um pedido, eu estou vendendo. Então, é o meu cliente que vai me pagar. Então, nesse caso, ó, o sistema gerou, olha o que o sistema aqui gerou. Ó, gerou a data da emissão, o valor, a data do vencimento, o saldo restante. E aqui nós temos ó, as parcelas e o botão de detalhes. Clicando aqui, ó, você tem as... antes de nós mostrarmos as parcelas, o que aconteceu? Quando nós fizemos o atendimento do pedido, a gente volta lá no controle de estoque. Lembra do controle de estoque que a gente tinha ficha razão? Então veja que aqui foi acrescentado mais um, ó, saída por venda de produto. Ó. O nosso sistema de controle de estoque em ação. Ó. Aqui, ó, quantos foi que a gente vendeu? Vendeu 3, não foi? Então agora o nosso saldo tem quanto? Tem 10. Então o sistema todo ele é integrado. Então quando você vende e você oficializa a venda, aí essa venda sai do nosso estoque. Então, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então, observa aqui. Então, no caso, quando eu cliquei no botão lá, ele gerou 3 parcelas. Tá aqui, ó, as 3 parcelas, tá? Nesse caso, nós temos o botão da baixa a parcela, ó. Tá aqui a parcela. Aí, aqui na parcela, você vai dizer, ó, qual é o tipo de recebimento. Nesse caso aqui, é o pessoal da tesouraria que vai dizer, né?
você está pagando. Então, qual é o tipo de pagamento, recebimento? Então, tem todo um controle aqui, ó. Aí você vai baixar a parcela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, depois que você baixou a parcela, isso aqui foi a parte do pedido. Lembra que nós também tínhamos lá a ordem de compra? Então, o setor financeiro também é responsável, tá, por aprovar a ordem de compra. Aquela ordem de compra que a gente fez lá na frente. Então, tinha duas ordens de compra, lembra disso? Então, clicando aqui em aprovar, ó, ele mostra qual foi a ordem de compra, tá? Você clicou aqui em aprovar a ordem de compra, ele então aprovou. Então, aprovamos aqui as duas ordens de compra. Depois que você aprova a ordem de compra, aprovar a ordem de compra para o sistema significa, não, tudo ok, pode comprar. Aí, nesse caso, você vai em faturar, tá? Ó, quando você fatura uma ordem de compra, significa que você está comprando de um fornecedor. Então, quando você compra de um fornecedor, você vai gerar o quê? Você vai gerar contas a pagar. Então, aqui no caso, nós temos duas com contas a pagar. Aí, no caso, ó, lista de contas a pagar. Aí você vai clicar ó, em lista de parcelas e aqui nós temos, então, as parcelas que vão, no caso, as parcelas que foram geradas. Então, aqui nós temos o setor financeiro, tem outras operações internas, mas só para você ter uma ideia de como que o sistema está todo interligado. Depois que você faz isso, o que o sistema vai fazer? O sistema vai, depois disso, né, nós vamos gerar a nota fiscal, tá? E aí nós vamos ter um módulo todo onde eu vou mostrar para você como é que é feita a emissão da nota fiscal. O módulo emissão de nota fiscal, ele é responsável pela emissão da nota fiscal eletrônica após o financeiro finalizar o pedido. Nesse módulo, nós vamos aprender as seguintes operações com NFE. Você vai aprender a gerar o NFE, validar, enviar, autorizar e imprimir o DAN. Só uma observação aqui, ó. No curso de ERP, nós vamos emitir a nota fiscal. Você vai aprender como emitir a nota fiscal integrando o seu sistema, no caso o ERP, com toda a estrutura de nota fiscal. A gente vai gerar isso aqui, ó, mais ou menos isso aqui, tá? Aí, nós temos também o outro curso, que é um curso chamado NFE. Então, esse curso de NFE, você tem um curso exclusivo só sobre emissão de nota fiscal, tá? É mais completo, no caso aqui, mas aqui a gente vai emitir a nota fiscal. Aí você, dentro do nosso RP, nós vamos então emitir a nota fiscal. Beleza? E, por fim, nós vamos ter o módulo contábil, né? Nesse módulo contábil, nós vamos criar o plano de contas, o livro diário, que servirá como base para emitir os principais relatórios, como o balanço patrimonial, o DRE e etc. Então, pessoal, tudo isso, tá? Nós vamos aprender no ERP, que faz parte aqui do nosso pacote. Então, nós já vimos a parte da formação PHP e nós já vimos o desenvolvimento de um ERP completo. Pessoal, esses cursos eles são independentes, mas é exatamente tudo isso que você vai aprender. Então, é um pacote completo. Esses cursos têm interligação? Eles têm interligação na didática, mas eles são independentes, tá? Mas na didática, porque é feito pelo mesmo professor, com o mesmo propósito de dar meio que continuidade. Por isso que é importante você ter o pacote, né? E dessa forma fica mais fácil o seu aprendizado de PHP. Vamos entender agora o que a gente vai aprender no curso de Nota Fiscal Eletrônica. Bem, vamos ver agora o curso Nota Fiscal para Programadores. Então, nesse curso, nós vamos aprender de forma prática como gerar a nota fiscal eletrônica. Nós vamos criar do zero uma aplicação PHP, a qual emitirá a nota fiscal. Você conhecerá também, em detalhes, todos os impostos que são necessários para a emissão da nota fiscal, tais como ICMS, PI, PIS, COFINS, tudo em detalhes. Além dos vários conceitos importantes como códigos fiscais, CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CET, substituição tributária, partilha do ICMS, DANF, DIFAL. Pessoal, quando se trata de nota fiscal eletrônica, o difícil não é programar, o difícil é compreender como é que funciona esses impostos, como é que calcula esses impostos, como é que organiza o XML, como é que valida o XML, quais os campos a gente tem que colocar, entender cada um dos campos. Isso aqui realmente é um pouquinho complicado em relação ao curso de nota fiscal eletrônica. E isso a gente vai ensinar. E sabe o que é mais importante? É que nós vamos aprender tudo isso na visão de um programador, que vai facilitar bastante o seu aprendizado, pois, ao entender a teoria, logo em seguida nós já vamos
fazer a implementação disso. Quando você pergunta para um contador como é que funciona uma nota, ele não tem esses conhecimentos técnicos por trás dos bastidores. Porque geralmente os contadores, eles clicam no botão e aí já acontece, já imprime o resultado. Ele não sabe te explicar como é que é calculado tudo isso. Então, nesse curso, eu vou te mostrar exatamente isso. E o que é interessante nesse curso é porque você aprende o conceito na teoria, né? E imediatamente a gente já faz a prática utilizando a linguagem de programação. Qual é o objetivo geral desse curso? O objetivo desse curso é ensinar o aluno, passo a passo, o que ele precisa fazer para emitir uma nota fiscal e como integrar essa solução ao seu sistema. Vou dar um exemplo. No nosso curso de ERP, a gente utiliza a nota fiscal. Só que lá naquele curso, a gente não aprende os detalhes da nota. A gente aprende a integrar o nosso projeto com uma nota fiscal. Nesse curso aqui, você vai entender todos os conceitos que você precisa e depois que você compreende tudo, você consegue integrar o que você aprendeu aqui com qualquer aplicação. Entende? Então, essa que é a diferença. Para que a gente possa entender como é que funciona aí o processo da geração de uma nota fiscal, deixa eu te explicar o fluxo. Para você emitir uma nota, a primeira coisa que você precisa são os dados. Então você precisa ter dados. Esses dados aqui, geralmente, são os dados do seu sistema. Tá? Depois que você tem os dados, com esses dados, a primeira coisa que você faz é gerar o XML. É esse XML que é importante. Mas esse XML precisa estar dentro, né, de todas as regras que a Receita assim exige. Né? E para que possa valer, você tem que aprender e saber como assinar o XML. Né? Quando você assina o XML, é dizer o seguinte: não, esse XML está tudo ok. Depois você envia o XML, autoriza para finalmente gerar o dano. Essas operações todas nós vamos aprender em detalhes nesse curso, passo a passo. Para isso, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada NFE-PHP. Essa biblioteca é uma biblioteca que a comunidade PHP criou. Nós vamos utilizar exatamente para que a gente não tenha que focar na parte técnica, aquela partezinha mais chata. Tá? Então está tudo ok lá para a gente e a gente vai entender como é que funciona. Depois, a gente vai aprender as operações de cancelamento, utilização e correção de nota fiscal. Ou seja, pessoal, as operações que você precisa aprender para a emissão de nota fiscal, nós vamos entender tudo nesse curso. Como é que foi organizado o curso? Para ficar mais fácil o aprendizado, eu dividi o curso em 4 ciclos. Tá? Qual é? O primeiro ciclo é aquilo que eu falei. Para você emitir uma nota, a primeira coisa que você precisa são os dados. O objetivo do curso é te dar um conhecimento necessário para que você consiga integrar o seu sistema com a emissão de nota fiscal. Então, são os dados. Nós vamos ter os conceitos iniciais, cadastro de emitente, cadastro de cliente, cadastro de produto, venda. Você lembra do curso de nota de PHP que a gente estudou? É o primeiro curso desse pacote. Então, se você já aprendeu a PHP, isso aqui tudo vai ficar fácil para você fazer. Tá? E o importante desse pacote é isso. Os cursos, embora eles sejam independentes, mas eles utilizam a mesma metodologia. Fica fácil você compreender. E aí, no ciclo 2, nós vamos aprender a gerar, nós temos o ciclo 3, assim, o ciclo 2, nós vamos aprender a gerar o XML, assinar o XML, autorizar o XML e gerar o DANF. É no ciclo 2, nós vamos então vamos usar o mínimo de possível para você chegar na geração do DANF. A gente não vai trabalhar com nenhum imposto. A gente vai emitir a nota fiscal com o Simples Nacional, exatamente para você focar em quê? Pessoal, cada ciclo tem um objetivo. No ciclo 2, o objetivo é quê? É que você consiga chegar o mais rápido possível na geração da nota, senão fica muito confuso o curso e fica cansativo para você. Geramos a nota? Geramos. No ciclo 3, o nosso foco é compreender os impostos. Aí nós vamos entender o que é o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, tá? E nós vamos conhecer também, nós vamos conhecer todos os campos da nota. Depois que a gente imprimir, no ciclo 4, a gente vai aprender como é que cancela, como é que inutiliza e como é que corrige uma nota fiscal. Então, esse curso ele vai te dar uma visão geral, né, de como trabalhar com a nota fiscal. Olha aí, agora eu vou mostrar para você aqui algumas telas. Então, nós temos aqui a listagem de empresa. Temos aqui cadastro de emitente. Tá? Temos aqui as telas que a gente vai utilizar. Aqui o cadastro de produto. Tá?
Temos a tela aqui, ó, dos impostos. Ó. Aqui a gente vai colocar o PIS, aliás, o IPI, aqui o PIS, aqui o COFINS, aqui o ICMS. Você vai entender tudo isso. Aqui nós temos também a parte das vendas, tá? Nós vamos precisar fazer as vendas. Então, são essas vendas. Essas vendas aqui geralmente acontecem, né, na sua aplicação. Então, você faz uma venda e a partir daquela venda, você emite a nota. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui uma venda, você vai aprender como é que faz essa venda. Finalizamos aqui a venda, aí você tem aqui uma listagem de vendas e na lista de venda você tem um botão para emitir aí a nota. Clicou aqui em emitir a nota, o sistema gera a nota. E aqui eu fiz de um jeito assim, ó, que eu dividi em status. Então, por exemplo, aqui, ó, nós estamos no status 1 para gerar o XML. Aí quando você clica aqui no gerar o XML, aí ele muda para o status 2. Depois você clica de novo para o status 3, para o status 4. Para que você aprenda, porque o foco é aprender, para que você aprenda como é que faz cada um dos status. Por fim, quando tudo está ok, você clica aqui em imprimir o DANF e o sistema emite aqui o DANF. Também observa que você tem um botãozinho aqui de editar a nota, né? Você vai ter um botão para editar a nota. E aqui você tem ó, os dados gerais da nota, a parte dos destinatários, a parte do produto, dos totalizadores, do transporte, da segurança, da cobrança, aliás, né, dos adicionais. Então, são todos os campos que você realmente precisa para emissão da nota fiscal. E aí, por fim, a gente agora finaliza, né, a nota fiscal. Observa que isso tudo nós estamos no terceiro, né, item do nosso pacote. Nós vamos conhecer agora a emissão da nota fiscal do consumidor. E, pessoal, praticamente tudo que você estudou no NFE, você vai estudar no NFCE. É praticamente a mesma coisa, tá? Então eu vou mostrar, como aquela primeira parte é a mesma coisa. Então eu vou direto às telas que você vai ter, né, que é a parte diferente, porque assim, ó, o projeto NFCE, ele surgiu a partir do NFE. Então as regras, então praticamente a geração do XML, muita coisa é muito parecida. Então vamos conhecer um pouquinho aqui sobre a emissão de nota fiscal do consumidor. Essa nota fiscal do consumidor é aquele cupom fiscal, tá? Vamos lá. Então, conhecendo aqui as telas, ó, nós vamos ter ó, também o cadastro de emitente. Tá? Aqui nós temos a parte, né, dos dados gerais, do endereço, nota fiscal. Aqui a parte dos produtos, cadastro de produto. E aqui nós temos a tela principal. Nós vamos meio que simular, né, nós não vamos fazer, nós vamos simular um PDV, né, porque a nota fiscal do consumidor, ela substitui aquele cupom fiscal. E geralmente a emissão da NFCE é exatamente no cupom fiscal. Então nós vamos ter essa telinha aqui, ó, onde a gente vai digitar aqui o código do produto, por exemplo, o sistema vai buscar, a gente vai colocar a quantidade, quando a gente inserir aqui ele já coloca as quantidades, todos os valores a gente vai simular. Ó. Aqui embaixo nós temos a parte de identificação do produto, selecionar o vendedor, pesquisar o produto se quiser, encerrar a venda, cancelar o item, cancelar a venda, desconto e acréscimo, cancelamento de nota. Então tudo isso a gente vai aprender nesse curso passo a passo. Mas o objetivo mesmo do curso é a emissão da NFCE. Tá? Como eu disse, essa aqui é aquela parte dos dados, onde você busca os dados. Então, clicando aqui, por exemplo, ó, você tem a parte de identificar o cliente, você tem a parte aqui de selecionar o vendedor, sempre é mostrado uma telinha para você selecionar. Aqui, no caso, quando você vai finalizar e fechar o pagamento, tá? Aqui, quando você vai cancelar um item. Temos aqui também quando você vai cancelar a venda como um todo, tá? E aqui nós temos quando você vai fazer um desconto ou acréscimo. No final, quando você fizer tudo, então nós vamos... aí aqui nós temos o cancelamento, no caso da nota, né, como um todo, e finalmente a emissão do NFCE. Então é isso aqui que é o foco principal desse curso. Como eu disse, as regras internas são praticamente as mesmas do NFE. E aí, pessoal, nós então chegamos agora, né, ao nosso quinto curso, que é o curso de Contabilidade para Programadores. Tá? Estamos conhecendo aqui o pacote. Esse, da parte do back-end, é o último curso do pacote, onde você vai entender basicamente aqui o que, né? Como é que você vai trabalhar em relação à contabilidade. Então vamos ver agora um pouquinho sobre o curso de Contabilidade para Programadores. Tá? Então, esse é um curso que tem como finalidade apresentar ao programador os principais conceitos necessários para desenvolvimento de soluções envolvendo operações contábeis
e implementando essas soluções usando a linguagem PHP. O curso está dividido em duas partes. Pessoal, esse curso de contabilidade, ele é muito show de bola. Por quê? A forma como ele foi organizado, começa que ele foi organizado por uma pessoa que não é contador. Foi organizado por um programador. Então ele é feito todo na linguagem do programador. Então é de programador para programador, tá? E quando você quer usar, digamos assim, conceitos contábeis dentro do seu sistema, e você vai perguntar isso para um programador, para um contador, é muito difícil a comunicação. Porque o contador, ele está habituado a usar um sistema que foi feito por um programador. Então, quando você pergunta alguma coisa para o contador, ele sempre vai te dar a resposta baseado no dia a dia dele. E o dia a dia dele já é usar um sistema. Então, fica ruim de você chegar e entender o que está por baixo que está nos bastidores. Então, por isso, esse curso é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu ensino os conceitos teóricos, ou seja, as regras de negócios, com exemplos práticos feitos na mão, de tal forma que você consiga entender o assunto sem usar nenhuma tecnologia. Por exemplo, eu vou te explicar o conceito de crédito e débito. Você sabe, o conceito de crédito e débito na contabilidade é diferente. Então, na primeira parte do curso, a gente não usa nada de tecnologia. O meu objetivo é te fazer entender o que é crédito e o que é débito. Ou, eu vou te explicar o que é um balanço patrimonial, ou ainda, eu vou tentar te explicar o que é um ARE. Mas para isso, ou um balancete, vamos fazer balancete. Não importa o conceito que a gente for estudar. Então, sempre é dividido assim. A primeira parte, a gente vai pegar um PowerPoint, eu vou explicar para você, através de exemplos práticos, sem nada de tecnologia. Na segunda parte, uma vez que você entendeu aquele conceito, aí, com essas regras claras na mente, aí nós partimos para o desenvolvimento prático usando o PHP. E dessa forma, você vai conseguir ter um domínio total do assunto. Esse curso, ele é importante porque lembra que a gente, lá na parte do projeto RP, nós também temos uma parte de contabilidade? Pois é, nesse curso de contabilidade, nós vamos entender as minúcias, né, da contabilidade. Mas no projeto RP, a gente vai usar esse conhecimento usando todo o conceito do RP para gerar a parte contábil. Então, é um negócio muito show de bola. Né? Por isso que é importante o pacote completo, você ter o pacote, porque uma coisa se interliga com a outra. Bem, como é que esse curso está dividido? Tá? Os principais assuntos que nós vamos estudar nesse curso são plano de contas, você vai entender o que é plano de contas, vai criar uma aplicação de plano de contas, o que é livro diário, o que são lançamentos contábeis, conceitos de crédito e débito. E se você tem dúvida de crédito e débito, depois desse curso, né, todas essas dúvidas eu tenho certeza que vão cessar, porque a forma como foi explicado tem muito exemplo prático, o raciocínio muito feito exatamente na linguagem de, digamos assim, de não contador. É uma linguagem fácil de você compreender. Você vai entender o que é razonete, você vai entender o que é balancete, balanço patrimonial, apuração do resultado do exercício, custo de mercadoria vendida, no caso CMV, PEPs, UEPs, custo médio e etc. Tá? Vou te mostrar aqui algumas telas que você vai ter no curso. Ó. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, um plano de contas, ó, a tela de plano de contas. Veja, aí no curso você vai entender o que é ativo, o que é ativo circulante, disponível, caixa, você vai entender isso aqui tudinho. Isso aqui tudo é feito no curso. Durante o curso a gente faz isso aqui passo a passo, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o lançamento contábil, para a composição do livro diário. Então você vai, ó, a data, o valor, qual é o exercício, né, a conta débito, a conta crédito e o histórico, né? Aqui você sabe que a gente precisa. Daqui você vem então para cá, para o livro diário, certo? Aí o livro diário a gente faz o razonete. Você vai entender como é que isso aqui chega até aqui, como é que isso vira isso. E você vai entender como é que é programado isso aqui. Por isso que eu estou falando. É uma coisa feita para programador. Então você vai entender. Isso vai ficar muito claro na sua mente e aí você vai conseguir desenrolar isso aí na hora que você estiver desenvolvendo seu sistema. Aqui nós temos o balancete, um exemplo de balancete de verificação. Nós temos aqui, ó, apuração do resultado do exercício. Isso aqui é só um exemplo que já foi usado, tá? E aqui nós temos o exemplo do balanço patrimonial. Como é que a gente gerou, como é que é feito tudo isso aí? Então é isso que a gente vai estudar nesse curso de contabilidade para programadores. Então até esse momento,
você está vendo como é rico esse pacote de conteúdo para você. Aí a gente fecha a parte de front, de back-end, e a gente então tem um extra aqui para você, né? Você que quer entender um pouquinho de back-end, de front-end. A gente começa com o curso de layouts com CSS. Vou mostrar agora o que você vai aprender nesse curso. Bem, então vamos ver aqui o que a gente vai aprender aqui no nosso curso Criando Layouts Profissionais com CSS. Nesse curso, você vai aprender do zero e passo a passo como criar layouts profissionais usando CSS. Para facilitar o seu aprendizado, nós dividimos em 5 ciclos de aprendizado, sendo que cada ciclo possui um objetivo específico. Não se trata apenas de um curso onde você decora ou copia o que o professor fala. Você tem a oportunidade de criar e colocar o seu conhecimento em prática. Esse curso é feito utilizando a mesma metodologia de sempre. O objetivo nosso é dar para você uma visão para que você consiga fazer suas coisas só. Então, nós dividimos o curso da seguinte forma. Você tem a primeira parte, o HTML. Tá? Nesse ciclo, você vai aprender todas as tags HTML. Se você não sabe as tags HTML, você não consegue programar web, porque toda a web está fundamentada no HTML. E é bem fácil você entender HTML. Depois que você entende, aí nós vamos para o ciclo 2. Nesse ciclo, nós vamos conhecer as tags do CSS. O número de tags do CSS é limitado, e conhecê-los é indispensável para o desenvolvimento de layouts. Nesse ciclo, você vai aprender os fundamentos do CSS, ou seja, como configurar para que o seu CSS possa funcionar direitinho, e principalmente, você vai conhecer todas as tags, o que cada uma delas faz e para que serve. Tá? E aí depois nós temos a parte de exercícios práticos. Esse ciclo ele é 100% prático e o objetivo é fazer com que você consiga entender as tags CSS na prática. A dinâmica é a seguinte, nós vamos colocar um problema, você será estimulado a criar o layout para o respectivo problema e em seguida mostraremos como fazemos. É importante frisar que sempre estaremos estimulando você a criar seu próprio layout, pois o objetivo desse curso é simplesmente copiar o que foi apresentado. Não é simplesmente copiar. Só para você entender, ó. Lembra que lá na formação PHP, você lembra que na parte de lógica de programação nós tínhamos 35 exercícios práticos com o respectivo layout? Pois é, lá na formação PHP, nosso foco era resolver o problema. Aqueles mesmos layouts que você viu lá, você vai entender como eles foram feitos. Ou seja, aqui você vai aprender a fazer aqueles layouts. Olha que show de bola, tá? Então você vai montar. Veja que o curso todo, ele não é separado, ele é interligado. Uma coisa que você usa no lugar, aqui agora o foco você vai fazer o quê? Você vai usar as mesmas telas, só que agora, vou te dar aqui um exemplo. Então veja, lá no curso, lá na parte de algoritmo, ou na parte de lógica de programação, o nosso foco lá é o back-end. Então, o objetivo é você resolver esse problema. Aqui, no curso de CSS, o foco é como é que o Tauras fez essa tela. Aí você vai aprender como que você colocou esse botão, como é que você montou isso aqui, tudo você vai aprender como isso aqui foi feito. Isso aqui não é uma imagem. Tem algumas imagens aqui, mas isso aqui é feito utilizando CSS, entendeu? Então, isso aqui você vai fazer com mais de 30 exercícios, passo a passo, tá? Para quê? Para que você consiga ir montando aos pouquinhos, entendendo cada uma das tags, como é que funciona, passo a passo, pessoal. Isso aos pouquinhos vai entrando na sua mente e você vai conseguindo desenvolver. No ciclo 4, aí você vai entender, tá, os componentes de tela. Então, todo layout possui alguns elementos que são comuns e sempre são utilizados de alguma forma. Por exemplo, formulários de contato, formulário de login, formulário de busca, menus, botões, tabelas, listas, sidebar, comentários. Então, nessa parte aqui do curso, nós vamos focar em cada um desses componentes, através de exemplos práticos. O objetivo é você se familiarizar com esses componentes, uma vez que os mesmos sempre serão necessários em algum momento. Considerando que nesse ponto você já conhece os fundamentos do CSS, você será perfeitamente capaz de criar próprios componentes. Você entendeu? Então você vai evoluindo, ó. Você aprendeu as tags, colocou através de exemplos práticos, e agora você vai focar. Pessoal, tem muito exemplo para você fazer. Você vai focar em componentes. Aí, finalmente, você vai fazer os layouts completos, tá? E por fim, a cereja do bolo, nesse modo nós vamos desenvolver 12 layouts completos.
Aqui será colocado em prática tudo o que foi aprendido nos ciclos anteriores. Não basta simplesmente ir direto para o desenvolvimento de layouts, é necessário conhecimento de teorias e nossa metodologia vai fazer com que você consiga dominar as tags CSS e seja capaz de desenvolver qualquer layout seguindo o método passo a passo gradativo. Lembra de algum, ó, aqui nessa parte aqui você vai ver alguns, não são todos não, alguns layouts que a gente fez lá na formação PHP, você vai aprender como que os layouts foram feitos aqui, só são alguns, tá bom? Então, para você entender, ó, aqui, ó, exemplo prático, ó, você, na parte de tags, ó, você vai entender, ó, como é que faz exemplos simples, ó, como esses, ó, a parte de componentes, sidebar, ó, você vai aprender como é que essas coisas aqui foram feitas, tá? Então, são algumas coisas que você vai aprender, né, como que isso aqui foi feito, ó, tudo mostrando aqui para você, passo a passo, nesse curso de CSS, beleza? Fechou o curso de CSS, aí nós vamos entrar para a formação JavaScript. Formação JavaScript, né, o principal objetivo deste curso é fazer você entender e dominar os fundamentos da linguagem JavaScript. Dominar os fundamentos significa conhecer a linguagem como ela é. Nós vamos ensinar todos os assuntos passo a passo e para que você tenha um melhor aprendizado, organizamos essa formação em 10 cursos distintos. Esse curso ele tem uma duração de 17 horas e você vai conhecer aí o JavaScript. E aí, finalmente, para encerrar, nós vamos partir para a formação jQuery, né, que tem aqui basicamente esses cursos que você vai estudar, tá? Então, com isso, nós fechamos o pacote, né? Formação, então, o pacote completo é formado pela formação PHP completo, desenvolvimento de um RP, sistema de nota fiscal eletrônica, a emissão de nota fiscal do consumidor, contabilidade, CSS, JavaScript e jQuery. Pessoal, tudo isso que eu expliquei para você, você vai encontrar nesse pacote. É um pacote do programador. O que é interessante é que você não tem um prazo para você terminar. O curso todo é baseado em uma única metodologia de estudo, em a plataforma de estudo, né, onde você vai estudar, é uma plataforma igual para todos os cursos, é o mesmo professor, então facilita bastante o seu aprendizado. É impossível você não aprender depois de tudo isso. Os assuntos, eles não são jogados, você tem um acesso vitalício, tudo já está organizado para que você possa estudar passo a passo. Se você tiver alguma dúvida, você pode ter o suporte via WhatsApp, eu posso entrar na sua máquina, dar o suporte remoto, então tudo passo a passo. E se você quiser mais detalhes sobre cada um dos cursos individuais, você vai encontrar links onde eu explico em detalhes, mostro dentro da plataforma como cada um deles é feito. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava que você conhecesse tudo o que você vai ter direito aqui no pacote PHP completo. E para você adquirir esse pacote completo, você vai encontrar um botão aqui abaixo, clica nele e eu te encontro lá na plataforma de acesso. E a gente confirma o pagamento, a gente envia para você um login e senha, onde você então vai entrar na sua plataforma. Beleza? Muito obrigado e eu te encontro na nossa plataforma de estudo.